o tema de hoje, direção, né? Todos nós temos que ter uma direção. Eu vou ler aqui um pouquinho mais uma vez, só para a gente gravar isso, é importante. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor, isso é fé. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente é enganosa. Não se apoie só no nosso entendimento. O nosso entendimento ele é falível. Nós somos seres humanos falíveis. Cometemos erros. Por isso que nós temos que confiar no Senhor de todo o coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. O 7 ali, né, dando sequência. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Vamos entrar aqui no estudo da palavra direção. O que é esse estudo da palavra direção? A palavra direção vem do latim directio, derivada de dirigere, que significa endireitar. Você vê que ali em Provérbios fala o Senhor endireitará suas veredas, né? Então, é desde a origem da palavra, né? É guiar, é conduzir ao alvo, ajustar o caminho correto. Isso é direção. A variação dessa palavra tem a mesma raiz em outras palavras, que é direto, direcionar, diretriz, direcionamento, diretor, o que conduz, e endireitar. A ideia central etimológica dessa palavra. Direção é ato de guiar alguém em uma rota definida, ajustando o caminho conforme o destino. Então, ou seja, um cristão hoje, ele tem uma direção, ele tem um alvo, né? Ele tem uma definição, né? Aonde ele quer chegar. Uma vez que a gente identificou qual é a nossa identidade, qual é o nosso chamado, agora a gente tem que ver a direção, como vamos chegar nisso, qual o caminho que a gente vai trilhar. Esse caminho ele tem que estar atrelado à questão espiritual. Deus tem que nos dar esse suporte de direcionamento, né? Etimologicamente, a direção implica reta, alinhamento ao objetivo. Então, nós seguimos o objetivo, né? O conceito espiritual de direção. O que é esse conceito espiritual? Direção espiritual é a orientação divina que guia a sua vida, decisões e passos para cumprir o propósito de Deus. Uma vez que nós identificamos o propósito de Deus em nossas vidas pessoais e profissionais, nós precisamos de direção, né? Essa direção quem pode nos dar no quesito espiritual? Deus, né? Elementos da direção espiritual. A origem é divina. O caminho está definido. Por quê? Porque nós identificamos que o nosso propósito de vida é Deus. Então, Ele nos direciona, Ele nos guia. É um caminho definido. Essa direção ela pode sofrer ajustes no meio do caminho, que é o alinhamento, né? Direção é ajuste contínuo à vontade de Deus, né? Então, ou seja, esses ajustes, pode ser que a gente está se desviando um pouquinho para a esquerda, mas está saindo do propósito. Nós temos que voltar para o propósito. Acontece, isso aconteceu comigo ontem. Eu fiquei muito mal com relação a não ter feito o estudo do dia 3, que seria hoje. Então, a gente tem que ajustar, né? Muitas vezes a gente está cansado do dia a dia, das tarefas do dia a dia, e acaba não saindo da rota, saindo do caminho. A proteção, a direção evita desvios fatais. Pequenos desvios acontecem no caminho. Quando você tem direção divina, ele blinda a gente desses desvios. O Espírito Santo ele atua de forma a nos alertar de forma direta, para que a gente não caia em desgraça, por exemplo. A gente pode errar, mas automaticamente as coisas vão se direcionando novamente, desde que eu tenha esse temor e eu tenha essa confiança no Senhor, né? Conforme fala ali em Provérbios. Então a gente tem ali a base bíblica, né, de Provérbios 3:5 que nós lemos, né? Salmo 32:11 também é um versículo interessante para a gente citar aqui. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então, ou seja, Deus é mestre e guia. Nós temos que colocar, uma vez a gente confia e que Ele endireitará nossas veredas. E no outro momento Ele está instruindo a gente e ensinando qual é o caminho que devemos seguir. É mestre e guia. Salmo 23:3. Guia-me pelas veredas da justiça. Um cristão, ele tem um guia que dá direção e conduta contínua e justa, né? Ele é o justo juiz.
Então ele dá essa direção para nós também. Isaías 30, 21, que acontece quando a gente desvia tem pequenos deslizes no meio do caminho. Quando te desviares, ouvirás atrás de ti uma palavra. Este é o caminho, andai por ele. Vai ver a repreensão, né? Vai ver aquela exortação assim, não saia daqui, anda aqui. A direção e correção imediata. É imediato, o Espírito Santo alerta, né? Em João 16, 13, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Direção é obra do Espírito. Por isso que nós temos que ter a direção pautada no Espírito, né? Por exemplo, quando a gente identificou a nossa identidade, identificou o nosso chamado espiritual, material, a gente vai ver a direção, e essa direção é pautada no Espírito Santo de Deus, né? Em resumo, direção espiritual é Deus conduzindo você de forma ativa, prática e diária para cumprir o plano que ele mesmo estabeleceu, lá no ventre da mãe de cada um de nós. Então lá ele já nos conhecia, lá ele já nos definiu e lá ele já nos desenhou qual seria o nosso destino, né? Então essa é a síntese espiritual para a palavra direção. No conceito humano, prático e social, né, de direção. No aspecto humano, direção é orientação prática para alcançar um objetivo, seja pessoal, profissional, emocional ou social, né? Envolve foco, estratégia, tomada de decisão, planejamento, liderança, análise de caminhos. Elementos da direção material: clareza, né? O Walter é motorista. Se a visão dele está embaçada na direção, o que acontece? O risco de acontecer um acidente é gigantesco. Certo, Walter? Certo? Então, se essa clareza da estrada, tá faltando iluminação na estrada, ele vai ter problemas no caminho dele, na direção que ele está seguindo. Essa é uma direção material. Racionalidade. Avaliar opções concretas. A gente tem que refletir em cada direção a ser tomada na vida material. Ela tá com um embasamento espiritual? Sim ou não? Se tiver, ok. Se não tiver, a gente tem que ter esse discernimento de saber, né? Planejamento. Traçar os passos. O que a gente está fazendo aqui de definir o nosso propósito desde o dia 1 até o dia 7 estamos planejando como vamos alcançar isso, como vamos definir esse propósito, se está ou não alinhado com a direção de Deus, com a base de Deus, o propósito divino, né? Coerência, agir de forma alinhada ao objetivo. Não adianta eu traçar um propósito e fazer de outra forma. A palavra de Deus fala em Tiago 2, se eu não me engano, não seja apenas ouvinte da palavra, seja praticante, né? Então, ou seja, não adianta eu traçar um propósito e fazer diferente depois, não cumpri-lo. Eu estou cansado. Hoje, por exemplo, a minha carne, o meu cansaço não era estar aqui aplicando esse estudo. Eu estou cansado, né? Mas é o propósito. A minha mente ela tem que trabalhar com o propósito. O propósito está definido. É isso que eu quero. É isso que Deus quer para mim. Então eu vou fazer. E ponto, acabou. Posso estar morrendo. Vou fazer. Beleza? Isso é coerência. A gente está sendo coerente com aquilo que a gente está nos propondo. Avaliação contínua. Ajustar a rota conforme necessário. Todos os dias nós temos que avaliar a nossa rota. O que nós fizemos hoje para alcançar o nosso propósito? O que nós fizemos hoje? Dentro daquele propósito que nós definimos. Dentro da nossa identidade, chamada e direção hoje. O que nós fizemos? Né? É isso que a gente tem que refletir. Então, em resumo, o conceito material dessa palavra direção é a capacidade de escolher o caminho certo e avançar nele com propósito. Então, gente, entrando um pouco no contexto histórico dessa palavra, no Antigo Testamento, Israel vivia com o entendimento de que Deus era o guia, né? Onde existia ali em Êxodo a coluna de fogo, a coluna de nuvem, os profetas, as leis, que é a direção ética, né? As normas, o sacerdócio através da tribo de Levítico, né? E os sábios, né? Que são, por exemplo, dá um exemplo, o rei Salomão, né? Era um sábio, que foi o que escreveu Provérbios, né? Então a direção dependia total de Deus no Antigo Testamento. No mundo hebraico, né? A direção estava associada ao caminho, estilo e percurso de vida, a voz de Deus, o comando direto de Deus,
com os homens, a sabedoria, que era a orientação para viver, né? O pastoreio, cuidado e condução com as ovelhas, e a aliança, rumo firmado por pacto. Aliança de Abraão, Isaac, Jacó. O povo não se dirigia sozinho, sempre havia um elemento teocrático, porque naquela época era aplicada a teocracia, né? Era inspiração divina. Novo Testamento, o conceito evoluiu para a direção. Então ele saiu desse conceito e evoluiu para uma direção do Espírito Santo, da palavra revelada, da consciência regenerada, que é em Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é consciência regenerada. Isso é mentalidade, renovar, é consciência, já está regenerado, está convertido. Isso é a conversão de fato. Quando a gente segue a direção divina sem pestanejar. E a palavra direção em comunidade, na comunidade, é você congregar em uma igreja. Né? Você tem que estar na unidade de Cristo, no corpo de Cristo. Né? Então, independente de qual denominação que se dê para essa igreja, você tem que estar congregando porque é uma direção. Né? É uma forma de você estar sendo direcionado pela palavra de Deus. Então, a direção, ela não é apenas externa, mas ela é interna. Deus guia de dentro para fora. Deus guia de dentro do nosso espírito para fora. E esses atos, ele vai trazer a nossa identidade, vai externar a nossa identidade. Né? Então, quando a gente definiu a nossa identidade, identificamos nosso chamado e temos a direção, isso vai se externalizar, porque está tudo dentro da gente. A integração das duas, da direção espiritual e da direção social humana. Né? A direção espiritual determina o destino, a direção material organiza o caminho. Quando tudo está alinhado através da vontade, do propósito divino de Deus, quando o homem tem as duas, ele vive com clareza, consciência e poder e autoridade. Quando eu falo homem e mulher, né? Vale para os dois. Quando a gente tem isso, o cristão tem isso, ele vive com clareza. Ele sabe o que quer, ele não está perdido. Ele tem consistência, mesmo nas dificuldades, nas tribulações, e ele tem autoridade e poder. Porque o poder está no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Esse é o poder. Para encerrar, direção espiritual, a condução divina que ajusta, guia e governa seus passos para cumprir o propósito de Deus, que é o principal, que é o propósito definido. Direção material, orientação prática, estratégica e racional para alcançar objetivos da vida pessoal e profissional. Só para resumir, a origem dessa palavra é endireitar, dirigere, endireitar, conduzir, apontar para o alvo. Qual é o alvo de um cristão? Ser Cristo aqui e alcançar a salvação eterna. Né? Esse é o nosso alvo. Então, pessoal, eu queria passar esse resumo e a gente orar, né, mais uma vez aqui, para pedir direcionamento. Eu sempre venho pedindo direcionamento para Deus nas minhas coisas, porque a gente erra demais. E ultimamente Deus tem revelado algumas situações que às vezes a gente acha que está certa, está correta, mas quando a gente se achega com humildade e com temor ao Senhor, Ele nos revela. E isso é fato. Isso é fato. Aparece e está aparecendo. Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos mais um dia de cansaço, por mais que os nossos planos aqui no terrenos não tenham dado certo nos dias de hoje, estou aqui para glorificar o seu nome, Pai. Obrigado por tudo o que o Senhor fez no dia de hoje. Entrego a vida de todos os nossos familiares, a minha vida, a vida dos meus familiares, para que o Senhor tenha essa direção, que o Senhor direcione cada dia mais a vida deles, no íntimo de cada um, porque o Senhor conhece e esquadrinha os corações de cada. O Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe a vontade, porque foi o Senhor que criou. Né? Então, eu peço humildemente, direcione a vida deles. Ajude-os a definir o propósito no final desse estudo. Definir o propósito alinhado à sua palavra, alinhado à sua
vontade, para que a vida deles aqui na terra seja com clareza, força e intrepidez para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.